Voltamos com a nossa programação indigesta e libertadora. Só é indigesta para quem tá agarrado, né? Para quem tá disposto, é só libertadora mesmo. Pode ser indigesta, mas aquele que pega o, o Paranauê aí do amargo liberta, né? O amargo que se torna doce, esse não tem medo de se deparar. E me lembrei agora de quando percebi que o amargo transforma, como está escrito na latinha da bebida. É muito libertador. Eu queria trazer um ponto aqui hoje, que não é uma reflexão, tá? Reflexão é mental. Quando você fica na reflexão, você fica só na reflexão. Só se for uma reflexão de reflexo, de espelho, espelhamento. Sobre a importância de integrar polaridades. E aqui, masculino e feminino. Eu falo muito para quem quer que me procure, né? E percebi isso, apliquei em mim também, por isso que estou aqui falando. A importância primordial de conseguir integrar as polaridades desse mundo dual para de verdade sair, integrar em ação, ok? Para sair do mental só, né? Nessa busca que fica por uma vida mais harmoniosa, por uma iluminação, por Deus, nome que você quiser dar. Se não houver essa disposição pela integração de bom e mal, certo e errado, justo e injusto, você não consegue estar íntegro, você não consegue estar nesse lugar neutro, que eu chamo aqui, né? E essa coisa do masculino e feminino que está em todos nós é a força. Se você integra isso, todo o resto vem por consequência. É muito potente isso. Assim como uma macieira, como eu falei no vídeo anterior, sempre vai ser uma macieira. Um jacaré sempre vai ser um jacaré. Uma mulher sempre será uma mulher. E um homem sempre será um homem. Quer você queira ou não. Quer concorde ou não. Quer queira mudar ou não. A essência é aquela ali. Pode fazer mutilação, pode fazer o que for. A essência do que se expressou de forma divina é essa. Não adianta querer brigar contra isso. Pode fazer o que quiser, mas não adianta querer brigar contra isso. Brigar com isso, né? Uma macieira é uma macieira, um jacaré é um jacaré, uma mulher é uma mulher e um homem é um homem. E a gente tem na gente essa polarização de masculino e feminino, né? Quando eu crio uma imagem do que eu sou, e todos fazemos isso, ok? Enquanto estou vivendo no adormecimento, no automático, é isso. Eu estou vivendo, operando assim, num mecanismo automático da imagem que criei sobre mim, né? Da identidade, do que identifiquei que sou e fico agarrado naquilo. Nas projeções de pensamento aqui. Aqui no YouTube não dá para aprofundar o quanto isso merece e o quanto isso é preciso para compreender de fato o que está sendo falado aqui. Aqui ainda é tudo muito raso. Se quiser aprofundar de verdade, realmente eu convido você a fazer, entrar num processo de autoinvestigação sincero e às vezes precisa procurar algum tipo de condução. Não sei, a capacidade de cada um de fazer isso sozinho. Ela está disponível para todos nós, mas às vezes no começo eu preciso aprender a fazer isso, né? E existem muitas formas, muitas canais, não de YouTube, canais que você pode usar para isso. Me disponibilizo com o grupo do Telegram também, e que é o grupo restrito, não é o canal que é aberto e é bem pouco movimento lá, é o grupo. E se você tiver interesse realmente genuíno em aprofundar, porque não dá para ficar trabalhando isso daqui em comentário do YouTube, até porque isso é uma forma de banalizar a verdade, né? Ficar jogando drops em comentário do YouTube. Então não adianta fazer uma pergunta tola aqui ou uma pergunta super complexa, porque não dá para compreender isso respondendo pergunta de YouTube.
de comentário, né? Ele é muito drops e vai levar para o intelectual, porque tá sempre na razão ali. Precisa entrar no processo, ok? Então, me disponibilizo a isso. O grupo não é gratuito, mas também não tem uma taxa fixa. Todos contribuem voluntariamente, mas tem que se comprometer a contribuir. Muito está sendo dado, o quanto estou retribuindo de acordo com o que está sendo dado. Então, precisa desse comprometimento, não importa a realidade econômica, é justamente assim para que fique aberto e possível para qualquer pessoa, mas esse compromisso com a contribuição é pedido ali para estar no grupo do Telegram, tá bom? O acesso está aqui na descrição, todos são bem-vindos e acolhidos. Esse trabalho de integrar as polaridades de feminino e yang que estão na gente é tão imenso e delicado ao mesmo tempo que se você se dispor a isso, se dispuser a isso, você vai ver que vai se abrir um horizonte tão desconhecido de você sobre você mesmo que não tem como não se transformar. É uma chave muito potente do tesouro que está dentro da gente. A mulher, por si só, ela tem essa sacralidade, né, mais inata, inclusive fisiologicamente. A sacralidade está mais disponível para o ser mulher, para o ser feminino. Isso é uma realidade. Por questões até de útero, de capacidade de física, ok? Não é nada sobre a mulher em si, não é para levar para o pessoal. É a condição divina da mulher, a condição humana da mulher aqui, o corpo feminino. Não estou falando que ela é superior ou melhor aos homens do que isso, ok? É condições de físico. Homens são muito bons em subir um poste para trocar uma lâmpada, em ir para guerra, né? Então, cada um do seu lugarzinho ali, tem que compreender isso aqui. Então, a mulher já tem por si só essa sacralidade, né? De ter um útero, de ser um portal de vida, gerar vida, de a partir da meleca formar coração, cérebro. Isso não é a mulher que faz porque sou poderosa, é Deus que faz. A partir de um corpo de mulher. Então não é nada sobre você, querida empoderada. Não é nada sobre você. Você é só um instrumento para que a vida se dê, né? E que instrumento? A potência que tem disso. É inimaginável pensar a mágica que acontece. É que um corpo se faça. E a maturidade que precisa ter para lidar com isso, para não se apegar a esse corpo que se faz dentro do teu corpo, achando que aquilo é teu. Mas esse é assunto para outro vídeo. E essa loucura que se vê sobre maternidade por aí. É assunto para outro vídeo, nem é aqui que eu quero entrar. Por ser esse portal sacro, a atenção, a vigília da mulher tem que ser tão absoluta. Porque essa mesma potência de sacralidade se transforma numa potência cínica, controladora, destruidora, arrogante, uma docilidade falsa ou um trator. Quando não está na vigília do que é sagrado em mim, dessa sensibilidade que tenho por ser mulher. Esse distanciamento do que se dá num corpo de mulher ciclicamente, todos os meses, a tornar isso um automático, ignorar isso, querer parar isso, não fazer as pazes com esse ciclo que se dá num corpo de mulher mensalmente, te distancia dessa sutileza, da sensibilidade, dessa sacralidade que está disponível para as mulheres. Essa mulher que entra num fluxo mental, que se identifica demais com a mente, que é um movimento masculino dentro de nós, é uma representação do masculino dentro de nós, porque a mente é que quer conquistar, né? O ego ali, é ele que quer conquistar, ele é o ego que realiza, é o ego que realiza. Já parou para pensar nisso? O ego, sendo a sua parcela individualizada, que é o seu lugar de autenticidade, é lindo entender isso aqui. Ele é o instrumento, ele é quem realiza, quem materializa as coisas aqui. Por isso que eu falo sempre, você tem que saber usar esse mecanismo mental. Você tem que compreender minimamente isso daqui, se você quiser iluminar.
essa mulher que faz essa identidade muito forte com o mental, com esse universo masculino, o reino dos homens dentro da gente, ela vira uma controladora. É aquela que põe a plaquinha do amor cura na garagem de casa, faz a política da boa vizinhança no WhatsApp do bairro, mas na hora de agir mesmo de acordo com o que está propondo, não aparece. Então aí é um masculino zoado, porque o masculino precisa de honra, limite e disciplina para ser concreto, cristalino, seja você mulher ou homem. Então, uma mulher que não está em aliança com a verdade, ela não consegue executar a honra nela, que é a parte masculina, que é esse comprometimento entre fala e ação, pensamento, fala, sentimento e ação. Isso é integridade. Essa mulher, muito provavelmente, dependendo das características, ou vira uma agressora abusiva, ou vira uma cínica docinha, a fadinha da canela peluda. E os que estão ao redor, e ela não está fazendo uma aliança com a verdade, ou seja, não é uma pessoa que transita através da honra. Esta mulher que busca iluminar, que busca consciência, vai ter que tomar consciência de si. Todos nós, não só mulher, né? Eu vou chegar nos homens também. Tem que não buscar essa consciência de si. Enquanto eu não tiver consciência de mim, eu não consigo que a consciência supra, penetre, infiltre, se revele, se mostre em mim. Porque justamente a minha inconsciência de mim é o que me dá essa sensação de separado da fonte, que já está aí a todo momento. Você não tem que alcançar ela, buscar ela lá no Machu Picchu, no Arunachala, não tem. Você é aqui, no lugarzinho onde você está. Não precisa ir para ritual nenhum, não precisa fazer nada, precisa de disposição, a honestidade, de enxergar em si essa falta de aliança com a verdade, que te leva para esse lugar íntegro, onde a neutralidade reside, que é onde está Deus. E precisa de disposição para fazer isso, porque tem que abrir mão de orgulho, tem que enxergar o cinismo em si. E os que estão ao redor se aliando a isso também estão faltosos tanto quanto esta pessoa que estou vendo, que estou aqui analisando, tentando entender a ela ao invés de entender a mim. Sempre é tudo na vida, nada é sobre o outro, é sobre nós. Quanto mais você entender isso aqui e trouxer para você tudo o que você categoriza na vida e de que forma eu me identifico com isso, de que forma, por que isso me machuca, por que isso me ofende, quem é que está se ofendendo, essa é a melhor pergunta. A mulher que busca isso, eu quero aprender a me relacionar, meu casamento tá falando, e tudo é a culpa do marido, né? Tudo é culpa do marido. Visto que a sacralidade reside neste corpo feminino, é muito consequencial de compreender que a sabedoria é mais disponível nesse corpo de mulher do que no corpo. Eu não tô falando que homens são burros, entenda aqui o que eu estou falando. A sabedoria da sensibilidade, desta sacralidade que se unifica com mais facilidade real, se dá de forma mais fluida num corpo de mulher. Então, enquanto eu não tiver esse senso de que esta responsabilidade de condução cabe a mim dentro de um relacionamento, eu vou me tornar uma controladora, o generalzão, a exigente, a chata, ou eu vou me tornar a cínica fadinha da canela peluda, que se utiliza de cachorrinhos, de crianças, professorinha, não tô aqui falando que são todas, ok? Tem professora porreta demais aí. Que se utiliza dessas facetinhas para fazer um de conta da doçura, mas que é uma extrema manipuladora persuasiva. E quem está se associando a isso e não enxerga, também é faltoso em aliança com a verdade tanto quanto. Ou quem está se aliando com isso enxerga, insiste em fazer de conta que não viu, ou insiste em não fazer nada sobre isso. Fazer nada sobre isso, às vezes, é só se retirar. Escolher em manter uma aliança da verdade eu comigo, porque assim eu mantenho a minha honra. E isso não é eu diante dos outros, é eu perante o Criador, é eu perante mim mesmo. Então,
quem se associa e se alia a isso é tão faltoso quanto em aliança com a verdade. É tão faltoso em honra quanto aquele que tem claro o que é essa aliança. Estar num lugar íntegro, de verdade, de honestidade e de honra, reconhece com muita rapidez, muita agilidade quem também está nesse lugar. E não titubeia em se aliar a isso. Porque reconheço que ali existe algo que também entrego. Então, se você está se associando e se aliando a pessoas que você tanto critica, é porque algo em você ressoa com isso. Algo em você se alia com isso. Algo em você também está faltoso sobre essa questão que faz você se manter ali. Então, o que de cínico há em mim? Aqui já entra para ambos, tá? Tô falando de mulher porque é muita queixa de mulher sobre o masculino, é muita queixa de mulheres sobre homens, esse samba do crioulo doido que tá virando aí, né? Essa loucura que se vê, do que tá se transformando. Tem o seu propósito, tá tudo certo, tá tudo sob controle, não tem nada errado. Com muita facilidade dá para enxergar o propósito do que está sendo desconstruído, né? Então é valioso o movimento que está acontecendo, dessa doideira. Corajosos aí os que vieram nessa condição de enfrentar. Mas tem que ter esse olhar de conservação. Conservar as coisas de valor, que são imutáveis. O que não dá para mudar. A conversa da macieira, do jacaré, do homem e da mulher. Quer queira ou quer não, quer em 20 formas, não dá para mudar a essência disso, a natureza disso. É uma ilusão tremenda achar que eu, na minha condição, vou mudar o que a própria natureza propõe, o que é imperecível e imutável, e se dá assim nesse planeta polarizado. Assim como o homem que não está aliado com o limite, a disciplina e a honra, se torna um braço fino, que eu digo, intelectualzinho. Ele vai para aquele lugar, é um intelectualizadinho. Então ele vai sempre fazer joguinhos mentais. Ele vai dominar pelo joguinho mental. E entra também, às vezes, num cinismo ou entra num vulgar objetificado. Que objetifica tudo. Que coloca tudo na função do prazer. Isso também vale para as mulheres. Mas o homem que não que tá polarizado nessa parte do intelectualzinho, ele também mata dentro dele a capacidade da sensibilidade e a oportunidade de saber dar crédito para o que sente. E leva tudo para o racional. E no racional você vai encontrar o quê? As identificações que você fez dos pensamentos, das interpretações que você deu lá atrás, quando você não tinha discernimento, quando você não sabia que aquilo era julgamento. As opiniões que você formou, se identificou com elas e vive nesse agarrado aí. Agarrado a esse sistema de crença, a essa projeção de pensamentos, que é o mundo mutável, é o reino dos homens, é esse que chamam de falso, é esse que é o que montou essa vida louca que a gente tem aqui, do que o homem criou, ok? Do que depende da ação do homem para existir, que só traz caos, conflito, separação, diferença. É essa vida louca que se vê aí. Todo mundo tem razão. E agora, atrás da tecla, tem uma sensibilidade de quem está lá do outro lado continua sendo um ser humano. É muito general atrás de tecla, defensor de coisa. Eu sou mais eu. Essa aqui, você não sabe, quando for com você. Uma intolerância atrás da tecla que sumiu essa capacidade que a gente tem de sentir e permitir que isso que a gente sente nos mostre a verdade, para além das nossas ideias. Porque quando vem a sensação, quando vem o sentimento, a cabeça já engole para não ter que assumir e admitir que está faltando sim essa aliança com a verdade em mim, seja em qualquer área que for. Tá faltando sim esse senso de integridade, porque a plaquinha tá lá na parede da garagem, os pensamentos estão lá de luz, ai amor, o amor venceu. Mas o que acontece com esse amor que venceu aí?
Os fatos, não as suas ideias que você quer arrumar argumento de qualquer jeito para manter vivo. Os fatos, o que é comum a todos, o que se dá para além do teu querer e da tua ótica, é a capacidade de enxergar isso. Tirar o óculosinho do interpretado e ver o que está se dando para além do que eu acho, para além do que eu acredito que é certo, para além do que eu quero defender, para além do meu cinismo, para além da minha agressão, ao que me identifiquei e estou sendo escravo disso, e vivendo em conflito, e causando conflito, causando dor e vivendo sofrimento. Porque fico agarrado nessa ideia, nessa imagenzinha que criei de mim, tentando fazer isso ficar e permanecer vivo. E é totalmente imutável, passível de transformação. Então, porque você vê mesmo as formações de casais por aí que você fala, what the hell, né? É um abismo entre as pessoas. Não existe conexão nas ações. Não existe. Não existe cada um no seu lugar. Esse rolo que se dá. Então, se eu quero me dispor agora, agora eu, mulher guerreira, vou iluminar. Agora eu vou saber o que é consciência. E vai lá, essa mulher vai fazer o quê? Ela vai cair nos livros, vai se tornar uma chata, opressora, cínica, enquanto eu não enxergar em si mesmo o próprio cinismo e os atributos, as coisas as quais usa para se fazer de doce, para fazer de conta que é a certinha, para fazer de conta que é fadinha, ou então a abusadora, a generalzona, dirigindo um trator, se não tiver a disposição em enxergar tudo isso em si, não vai tomar consciência de nada. Não vai. Você não toma consciência de Deus se você não tomar consciência de si. Pode vir arrotar a teoria que for, que se aprendeu com o mestre que for. Tá tudo muito lindo no plano das ideias. Você entende como é sutil, delicado e brabo demais esse movimento interno de sair do plano das ideias, de parar de defender piamente algo de uma forma automática, que eu identifiquei sobre mim, e transito por aí injetando isso no mundo. É muito sutil e delicado esse movimento de desidentificação com a mente. Quanto mais eu repito, eu vejo um negócio legal. Puta, a Anitta falou um negócio mais legal. Daí eu fico repetindo, igualzinho a Anitta falou. Fico repetindo. A pessoa fala um negócio. Ah, eu já sei a resposta disso, eu já sei a resposta disso. Você está associada à ideiazinha que você se identificou. Agora você identificou essa ideiazinha, agarrou nela e fica que nem um macaquinho daqueles de tambor, macaquinho de circo, daqueles de tamborzinho assim, ó, brinquedinho, repetindo. Por isso que precisa de vigília. Por isso que o auto-engano é um vasta seara. O auto-engano da mente humana. Por isso que argumentar só põe você em confissão do quanto você está preso nas suas ideias. Aquele que está prontinho para argumentar, que não espera nem, não está ouvindo o que está sendo dito, tá? Ao mesmo tempo que ouve o que está sendo dito, aqui não importa se é homem ou se é mulher. Ao mesmo tempo que ouve o que está sendo dito, ao invés de estar num lugar neutro, que só ouve o que está sendo dito, fica já construindo o que vai rebater. Associando o que está ouvindo de forma imediata, tudo. Como que eu vou jogar para lá? Como que eu vou argumentar? Não consegue sustentar, seja o que for. Não por orgulho. Sustentar a verdade que me desconforta e que estou me sentindo ofendido. Se me ofendo é porque tem algo a ser defendido. O que é que estou defendendo? O que é que estou defendendo? Não é para você ir procurar o trauma para curar. Quando eu pergunto o que é que estou defendendo, não é para você ir atrás da constelação, curar o trauma e ficar se identificando cada vez mais. O que é que se sente ofendido? Esse mecanismozinho mental. O egozinho automático. As ideias, a imagem que tenho sobre mim. É isso aqui. Isso é ilusório. Se faz real, se coloca como conflito, se materializa, porque é isso aqui, a mente, o ego que faz, que realiza o masculino em nós.
Então, enquanto eu ficar adormecido disso, enquanto eu não compreender minimamente isso, eu vou viver no bailinho do ego, trocando de máscara, fazendo de conta que sou algo, fazendo de conta que algo aconteceu. Quer iluminar pra quê? Quer iluminar o quê? Tem que ter essas clarezas aqui. Quer iluminar pra quê? Talvez isso nem esteja disponível para você. Percebe que as pessoas que são da roça, o povo da terra, eles não estão preocupados com isso. Porque eles estão nessa conexão com o dia, com a noite, com os animais. Eles estão nessa conexão. Eu não estou falando que eles não são cegos de si, também. Quem não faz esse trabalho não sai da cegueira. Mas se você não consegue, é muito complicado para mim compreender isso aqui, como funciona a mente, né? Porque nem é tudo que tá, né? Tudo que todo mundo consegue, né? Existem as habilidades, existe esse particular, esse individualizado, existe. Ele existe. Se isso é complicado para mim, eu vou só então tomar conta da minha vida e parar nessa busca intelectual louca. Eu vou cuidar da minha vida. Como posso ser amor aqui? E quanto mais você se dispuser a isso, ao perdão, ao não julgamento, sobre si primeiro. É tudo sobre si. Se você fizer o trabalho por você, pelos outros fica facinho. É muito mais fácil fazer pelos outros do que fazer pela gente mesmo. É muito mais fácil. Então, quando eu faço por mim, automaticamente eu integro a tudo. Se eu integrei a mim, se eu acolhi a mim, automática e consequenciamente eu integro e acolho a tudo. Então, você, mulher, que se queixa do mundo como é, de tudo, que você é acertona, que só você faz, que só você, é uma realidade. Os homens é uma realidade. É uma realidade o que se põe. Eu não tô tirando a realidade que se põe. Tá um abismo, assim, um desbalanço, consequência das gerações, a maldição hereditária que nós mesmos criamos. Nós mesmos, na pretensão de querer ser mais. É muito simples, quem já educou crianças vê que, em sua maioria, de uma forma generalizada, as meninas, elas aprendem mais rápido as coisas, elas captam, elas dão conta mais rápido do que os meninos. Isso é porque elas são as fodonas, boazudas? Não, é porque são mulheres. Porque elas têm já inato essa sacralidade disponível, por conta de carregar um útero no corpo, por conta de ser mulher. Isso está ali mais disponível. Então existe esse intuitivo que alcança qualquer coisa. Só que isso é morto quando eu me coloco no controle, quando eu me coloco na abusadora, quando eu me associo demais ao mecanismo mental querendo ter razão em tudo. Fica muito pior do que um homem em general. Porque o homem tem força física, a mulher tem força intuitiva, emocional. O abstrato é muito mais forte que o concreto. Muito! Se você for pensar em elementos, que o pensamento é ar e a emoção é água, que poder tem a água? Ela se transforma. Gelo, lodo, líquido, gasoso. Ela contorna, ela passa por cima. Ela por si só nutre, rega para nutrir, mata a sede, mantém tudo vivo. Então, quanto de disposição há no homem em ter a honra, o limite, a disciplina, e na mulher em ser acolhimento, cuidado e nutrição. Nutrição afetiva e emocional. Ser colo, sim, porque essa é a bênção da mulher. Acolhimento. Essa é a bênção do feminino. Gerar vida, onde quer que seja. De forma abundante. Não controladora e miserável. E precisa existir essa aliança com a verdade para que a honra seja possível em qualquer um de nós. E o limite e a disciplina precisa estar disponível em todos nós. E o cuidado e o carinho e a nutrição precisa estar disponível. Se eu me colocar neste trabalho de integrar o masculino e o feminino em mim, que há em mim a realizadora zona, o realizadorzão, e aquele que acolhe, aquele que sabe se derramar, que sabe descansar, que sabe a preciosidade do cuidado, para eu deixar Deus saber que sei que sou amado. Eu falo isso pro meu filho de 8 anos.
Como é que deixo Deus saber que sei que sou amado? Me cuidando. Sendo consciente do que faço com o meu corpo. As escolhas que faço, com que consumo, como me comporto. Como me relaciono com o mundo em todas as minhas relações, desde o lixo ao cônjuge, ao pai e à mãe. Isso comporta tudo que está ao meu redor. Como me relaciono com tudo, com todas as relações que tenho, desde coisas a animais, plantas, pessoas, comida, meu corpo. Quer iluminar, querido? Vai ter que ficar consciente de si. Não tem como tocar Deus se eu não tirar essa camada grossa, essa casca grossa que me separa da neutralidade, que me separa da harmonia, que me separa da paz, que me separa do amor e inteligente. Não tem nada mais lindo do que cada um no seu lugar. Em todas as suas expressões. Desde algo que eu realizo para o mundo, de forma desinteressada, até algo que faço pelo meu próprio sustento. E o meu lugar de homem, de mulher, de pai, de mãe, essas multifacetas que a gente desempenha. Se você olhar para essa Anitta aqui e criar uma imagem e achar que essa Anitta é isso aqui o tempo todo, lê do engano, redondamente enganado. São múltiplas facetas, são múltiplas funções. Existe um mundo de possibilidades, não uma pessoa. Quando eu defino algo, eu tiro de mim a permissão de ver o que é. Ah, esse aqui, eu defino. Não, esse daqui se comporta assim, ela é assim, assim, assim. Você está falando sobre você, sobre o que você identificou. Você está se tirando da possibilidade de ver o que é, de ver a realidade, do que se põe, para além das suas ideias. É sutil, cabuloso de sutil. Não se engane. Um beijo. Vamos juntos.